Esta videoaula de hoje foi especialmente preparada para apoiar você em seus estudos com a resolução de exercícios de Direito Processual Civil, sempre atualizados pelo novo CPC. O tema das questões de hoje é a teoria geral do processo. Quero lhe dar as boas-vindas e me apresentar. Eu sou a professora Letícia Calderaro, sou advogada e ministro da disciplina de Direito Processual Civil na graduação há mais de 15 anos. Você pode saber mais sobre mim, também sobre os cursos que ministro de Direito Processual Civil em leticiacalderaro.com.br. Eu tenho certeza que o nosso material poderá ser um apoio para os seus estudos. Sem mais demora, vamos estudar? Primeira questão. Quanto ao litisconsórcio, pode-se afirmar que é importante que você esteja aí com o Código de Processo Civil, que é para você acompanhar aquilo que eu vou, as anotações que eu vou fazendo aqui, né? Pegar minha caneta. Muito bem, ele quer saber sobre o Instituto do Litisconsórcio. Lembre-se que o litisconsórcio é a possibilidade, o Instituto do Direito Processual Civil, que permite, que possibilita, faculta ou, por vezes, obriga a composição plural de um processo. Isto é, que existam mais de um autor ou mais de um réu formando a relação jurídica processual. Então, você vai ter, assim, mais de um autor, né? E um só réu. Então, autor 1, autor 2 e um réu. Ou você pode ter um autor só e mais de um réu. Ou ainda um litisconsórcio misto, que você pode ter mais de um autor e mais de um réu. Então, uma pluralidade em ambos os polos. A primeira questão, a primeira alternativa, ela já está errada porque ela diz que o litisconsórcio facultativo pode ser limitado pelo juiz ao número máximo de 5 litigantes. Isso não é verdade, gente. Embora o litisconsórcio facultativo e aqui o litisconsórcio chamado multitudinário, que é chamado de litisconsórcio das multidões, em que há um número, por vezes, excessivo de pessoas compondo o polo, né? Então, às vezes você tem aí, sei lá, 100 pessoas colocadas no polo ativo contra um réu, né? Isso é possível. Só que não existe a possibilidade de limitação, mas não existe no código essa limitação a 5 litigantes. Isso não é verdade. Se você for no artigo 113 do novo CPC, todas as referências que nós fizermos aqui sempre será o novo CPC, e você fizer a leitura do parágrafo, e a gente vai fazer a leitura do parágrafo primeiro, ele diz assim: o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, ou o cumprimento da sentença. Mas veja, ele possibilita a limitação, mas ele não estabelece um número, dizendo qual seria o número de litigantes que o juiz deveria limitar. Falsa, portanto, alternativa. O litisconsórcio facultativo pode ocorrer tão somente quando os direitos derivarem do mesmo fundamento de fato. Essa alternativa também é falsa, porque embora o mesmo fundamento de fato seja uma das possibilidades, né, existir uma afinidade de questões e um fato comum, seja uma delas, ele colocou que o litisconsórcio facultativo somente ocorrerá nessas hipóteses. Veja que o mesmo artigo que a gente estava, o 113, mas ele estabelece 3 incisos: inciso 1, inciso 2 e o inciso 3. Esse do fundamento da afinidade de questões fáticas, de ponto comum sobre fato, é o inciso 3. Existem outras hipóteses, quando houver entre eles
comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, ou quando entre as causas houver conexão de pedido ou de causa de pedir. Veja, existem outras hipóteses e, portanto, se tão somente aqui está errado. C. A citação de um dos litisconsortes necessários aproveita a todos os demais. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Citação, ou seja, informação para uma pessoa de que ela está num processo e de que ela é ré e que, portanto, ela faz jus à sua defesa e ao contraditório, à ampla defesa e todas as prerrogativas do processo. Isso exige que ela receba a citação pessoal. Não importa se ela está em litisconsórcio. Lembre-se que os litisconsortes, em suas relações, são considerados autônomos. Embora esteja numa relação plural, ele é considerado autônomo, portanto, ele faz jus à citação sem que a citação seja feita em outra pessoa. Falsa letra C. A eficácia da sentença, em caso de litisconsórcio necessário, dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. Correta. Aqui, essa é a regra, essa é a explicação específica do litisconsórcio necessário, né? Estabelecida no artigo 114. Diz assim: o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes, da citação de todos que devam ser litisconsórcios. Eu dei uma paradinha porque veja como existe uma relação, inclusive, com a letra C, né? Se não houver a citação de todos os litisconsortes, essa sentença não poderá ser eficaz. Alternativa, portanto, correta. E letra E. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, mas os atos de um sempre prejudicam os outros. Opa! Sempre prejudicam os outros, não. Esse aqui é o princípio da autonomia dos litisconsortes, né? Da autonomia dos litisconsortes. Ele tem previsão no artigo 117 do novo CPC e diz o seguinte: os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto um litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas poderão beneficiar. Então, podem beneficiar. Não sempre prejudicarão, de jeito nenhum. Portanto, a essa questão, a alternativa certa é a alternativa D. Vamos para a próxima. Ocorre a representação processual. A representação processual, ela está ligada aos pressupostos processuais, né, gente? E aí a gente tem que lembrar que para que parte é necessário capacidade. E 3 tipos de capacidades. Capacidade de ser parte. Opa! Ficou ruim aqui. Deixa eu apagar. Capacidade de ser parte. Essa capacidade de ser parte, ela se confunde com a capacidade de direito. A capacidade processual, ou a capacidade de estar em juízo, e capacidade postulatória. Então, para que alguém possa ser ouvido pelo juiz na sua pretensão como autor, né, como parte autora no polo ativo,
ou responder como réu e exercer todas as prerrogativas da ampla defesa como réu, ele precisa ter capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade postulatória. Veja que nós sabemos que uma pessoa pode ter capacidade de ser parte, mas não ter capacidade processual. Quando que isso acontece? Acontece se ela tiver uma capacidade relativa ou alguma espécie ou uma incapacidade absoluta. Quando isso acontecer, você vai ter aqui abertas as figuras da assistência e da representação. Eu insistentemente em sala de aula digo que o advogado supre capacidade postulatória, né? Advogado, e que do português você pode falar com o advogado, nós podemos perfeitamente dizer, o advogado representa a parte, mas isso não é tecnicamente correto, porque o advogado não supre capacidade processual. O advogado não é um representante stricto sensu da parte. Ele supre a falta de capacidade postulatória. Caso essa parte, a pessoa, o cliente, não seja advogado, se ele for advogado, ele pode advogar em causa própria. Mas se ele não for advogado, ele, embora esteja vivo, né, seja uma pessoa natural, esteja viva e esteja no pleno exercício da sua capacidade, ele pode estar em juízo, mas ele precisa da assinatura, que as suas petições sejam subscritas por advogado. Essa capacidade postulatória não é, tipicamente, representação stricto sensu. O que a pergunta da questão queria? Ela quer saber o que é representação processual. Gente, representação processual é isso aqui. Isso aqui é representação processual. Trata-se deste instituto. Portanto, tudo que é alternativo aqui está errado. Vamos lá. Sempre que no instrumento de mandato ao advogado houver esse tipo de convenção entre outorgante e outorgado. Não. Lembre-se que mandato é a mesma coisa que procuração. Na verdade, a procuração é o instrumento do mandato. O mandato é uma relação, um contrato, né? Enfim, é a outorga de poderes dado ao advogado para que possa, em nome dele, postular. Então, sempre que na procuração o advogado houver esse tipo de convenção, não, o advogado não pode, não é o representante legal da parte. Quando o mandato, de novo falando de procuração, for conferido ao advogado em relação à capacidade postulatória, fala a mesma coisa na A e na B, todas duas erradas, porque representação processual não está ligada à capacidade postulatória. Sempre que aqueles que têm capacidade para ser parte não possuem capacidade processual para estar em juízo de forma isolada. Perfeito, perfeito. A pessoa tem capacidade para ser parte, mas em razão de alguma incapacidade, então pode ser uma incapacidade absoluta derivada da perda das faculdades mentais, enfim, não consegue exprimir sua vontade, né? Ou pode ser menor, impúbere, ele é representado. Ele tem capacidade para ser parte, pois está vivo, uma pessoa natural, viva, mas não consegue estar em juízo isoladamente. Perfeito. E a última ocorre nos casos dos sindicatos quando atuam em nome de seus filiados. Não. Isso aqui é chamado de substituição processual, quando se litiga direito alheio em nome próprio, porque a lei concede esse permissivo legal, é chamada legitimação extraordinária, que não é hipótese de representação, absolutamente. Muito bem, representação processual, letra C. Sempre que aquele que tem capacidade para ser parte não possui capacidade processual para estar em juízo de forma isolada. Correto. Vamos à próxima. Julgue os itens a seguir.
Na denunciação da lide, caso... Tô sem caneta. Caso o denunciante seja vencedor na ação principal, fica prejudicada a ação de denunciação, porque não há o que ser indenizado em regresso, já que o denunciante não foi condenado a indenizar. Verdadeira, né, pessoal? Se você pensar na denunciação da lide, ela ocorre desta maneira, e aquele que é o réu, ou a denunciação também pode ser feita pelo autor, mas aquele que é parte e sabe que, se vencido, terá direito de regresso em relação a terceiro, eu vou fazer aqui uma denunciação feita pelo réu, ele faz a denunciação da lide, ó, você tem aqui o denunciado, o litidenunciado e o litidenunciante. Terceiro, que estava de fora, isso aqui é uma relação regressiva. O juiz só apreciará essa relação, que é a relação de denunciação da lide, se o denunciante for vencido. Se o denunciante for o vencedor, nada há que se manifestar o juiz sobre essa relação, que é uma relação de regresso. Se você for verificar o artigo 129, nós vamos ver aqui o artigo 129, parágrafo único. Ele diz assim: se o denunciante for vencedor, então quem denunciar for o vencedor, a ação de denunciação não terá seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado, que já é uma outra relação. Mas é a primeira parte do parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado. Naturalmente, porque isso aqui é uma ação, a denunciação, ela exige um regresso, um direito de regresso, e se ele for o vencedor, nada há a ser reparado. Portanto, a alternativa verdadeira. Número 2. Há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. Falso. Isso aqui é uma confusão do conceito de litisconsórcio necessário com o de litisconsórcio unitário. Nem todo litisconsórcio necessário é unitário, nem todo litisconsórcio unitário é necessário. Veja, o litisconsórcio necessário, ele encontra a sua previsão no artigo 114 do novo CPC. Diz assim: o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, atenção, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Então, necessário quando a eficácia da decisão depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Já quando o juiz tiver de decidir de modo uniforme, é a classificação, é a conceituação do litisconsórcio unitário, do artigo 116, que diz assim: o litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Isso aqui é litisconsórcio unitário. E o litisconsórcio necessário, ele está vinculado a citação de todos os litisconsortes. Para que a sentença tenha eficácia, todos os litisconsortes devam ser citados. Por quê? Por uma regra que está prevista em dispositivo de lei ou quando a relação jurídica controvertida ou pela natureza da relação jurídica controvertida. É, portanto, uma alternativa falsa. É comum, mas você não deve se deixar enganar. Inclusive, eu vou pular aqui para o número 5, porque ele fala sobre a mesma coisa e que ele sugere que todo litisconsórcio necessário seja unitário. Ó, já vamos botar aqui, falso, não é verdade. É possível que você tenha um litisconsórcio em que vários litisconsortes devam participar da relação, mas
a decisão do juiz não obrigatoriamente será idêntica para todos os litisconsortes. Da mesma forma, é possível que haja um litisconsórcio facultativo, mas que a decisão precise ser decidida de modo uniforme, o que então você teria um litisconsórcio unitário. Falsa, e a 5 também já botei aqui falsa. Faltou a número 3, é cabível o chamamento do devedor na ação em que o fiador for réu. Naturalmente, o devedor é o afiançado, e o fiador é réu. Então, eu vou fazer aqui o desenho para você. Aqui você teria o credor, do lado de cá cobrando do fiador, e o fiador fazendo chamamento ao processo do devedor, que é chamado de afiançado, né? Por quê? Porque ele quer ele vai ter que pagar ao credor, mas ele quer se reembolsar regressivamente daquilo que em nome do devedor ele pagou. A modalidade correta é o chamamento ao processo. Isso aqui está previsto especificamente no artigo 130, inciso 1 do novo CPC. Ela é cabível, verdadeira. O interesse meramente econômico não é suficiente para o ingresso do terceiro no processo na qualidade de assistente litisconsorcial, mas o é para o ingresso como assistente simples. Não é, gente. O interesse meramente econômico, ele não é suficiente para que se faça a intervenção de terceiros. Não importa se assistente é litisconsorcial ou simples. Ele é assistente e deve-se demonstrar interesse jurídico. Pode haver também interesse econômico, mas ele não pode ser interesse exclusivamente, ou seja, meramente econômico. Ele pode ser econômico e jurídico, jurídico e emocional, jurídico e moral, mas ele tem que ser jurídico. O que é interesse jurídico? A demonstração de que a decisão a ser proferida num processo do qual não se é parte é passível de atingir a sua esfera de direitos. Nós ficamos, portanto, com as corretas número 1 aqui e número 3. Vamos ver se tem alternativa para isso? Tem aqui, ó. Letra D. Somente a 1 e a 3 estão corretas. Vamos à próxima. Falecendo uma das partes do processo e vindo a integrar em seu lugar o seu espólio, tem-se a figura da... Então, aqui, gente, uma exclui a outra, né? Ó, você tinha aqui o João, juizou ação contra, vamos colocar aqui a União, vai receber um valor que ele entendia ser devido. E João, no curso desse processo, morre. Então, eu tenho que tirar o João, ó, eu tenho que tirar o João, porque ele morreu, e no lugar do João, colocar o espólio do João. Ele está perguntando essa substituição, né, essa troca, como é o nome técnico dessa troca. Então, vamos por partes. Substituição processual, gente, é a mesma coisa que legitimação extraordinária. Quando é que isso aqui acontece? Quando se litiga direito alheio em nome próprio, porque a lei assim o autoriza. Então, nós temos aí a figura do sindicato, postulando direito dos seus filiados, dos partidos políticos, pelos seus filiados, do Ministério Público, nas hipóteses em que a Constituição lhe outorga a prerrogativa para falar como substituto processual, né? Não é o caso aqui. João, ao morrer, ninguém fala em nome do João. João faleceu,
Acabou. Ninguém fala em nome do morto. Lembre-se, ao falecer, aquela personalidade deixa de ser parte. Ele perde a capacidade de ser parte. Então não se fala mais em nome do morto. Se fala agora em nome dos sucessores, que são os herdeiros do João. Não é hipótese de se litigar direito alheio em nome próprio. Os herdeiros, o espólio, litigará direito próprio em nome próprio. Portanto, não é substituição processual. Representação processual, nós vimos na outra questão anterior, é o suprimento, é um instituto em que uma pessoa irá suprir a falta de capacidade processual. Capacidade processual, ela deriva de uma incapacidade para estar em juízo isoladamente. O João morreu. Ele não perdeu capacidade processual, ele perdeu capacidade de ser parte. Então, o espólio não supre falta de capacidade processual do João. Ó, errado. A letra C, matou. Não é. Assistência, gente, isso aqui nem existe. Isso aqui, ó. Assistência processual nem existe. E a figura da assistência seria a figura de um colaborador. Para você ser assistente de alguém, você precisa que a parte permaneça aqui, o assistido tem que permanecer aqui. Se o João morreu, o espólio, não existe isso aqui, ó. João, união, o espólio ajudando o João. Não, porque o João perdeu sua capacidade de ser parte. Não é mais assistência. Não é uma modalidade de intervenção de terceiros. De jeito nenhum. Não é só porque sobrou, é porque é o certo. O espólio sucede, é uma sucessão de partes. Se chamar de substituição de partes, não estaria errado, mas é porque o novo CPC agora corrigiu o defeitinho que havia no código anterior e passou a utilizar a expressão correta. O instituto é sucessão de partes. A regra está prevista no artigo 110 do novo CPC. Diz assim: ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 303, parágrafo 1º e 2º, que é relacionado a um prazo de suspensão, para que possa a família abrir o inventário, né? O processo ficará suspenso, a família abre o inventário, depois faz a troca, sucede o João pelo espólio do João. Portanto, a alternativa letra E é a correta. Próxima. Alternativa correta. Para trazer para a ação todos os devedores solidários, quando o credor exigir de apenas um deles totalmente a dívida comum, deve o que for citado utilizar-se do ou da. Bom, a gente pode fazer assim, ó. Um banco é credor de duas pessoas, do João e da Maria. O João e a Maria assumiram uma obrigação em conjunto, solidariamente. Ou seja, assumiram nesta relação com o banco, que ambos respondem integralmente pela dívida. Vamos dizer que a dívida é 100. Então, ambos aceitam. Olha, banco, você pode cobrar o 100 todo do João, pode cobrar o 100 todo da Maria. Ou pode cobrar dos dois. É uma prerrogativa que o banco tem. Ninguém está devendo 200, gente. Ambos estão devendo só 100. Mas o banco, caso não haja pagamento, poderá cobrar dos dois em litisconsórcio facultativo, ou poderá optar por qualquer um dos dois. E aquele que o banco escolher responderá por 100, não por 50. Tá, mas aí aquele que for escolhido pelo banco, puxa vida, será que ele não vai ter direito a se reembolsar com a outra pessoa da parte que ele teve que pagar? Claro que terá.
Então, o que o CPC deixa fazer? Ó, se o banco fizer a opção por processar o João e a Maria, ele fez um litisconsórcio, aqui, ó, cobra dos dois, não há que se falar intervenção. Mas a lei permite que o banco processe só um deles, assim, e cobre 100. E o João não tem como sair daqui, porque ele assinou essa regra. Ó, ele aceitou isso quando fez o empréstimo. Então ele pensa, puxa vida, eu não tenho como sair, mas eu vou pagar esses 100, mas a Maria vai ficar me devendo, né? Então ele já está imaginando que depois ele vai cobrar da Maria, porque ele teve que pagar metade, que pertencia também, que era devida também por ela. Então ele vai querer se reembolsar por aquilo que pagou. O processo civil cria um instituto para trazer logo para cá, para esta lide, de maneira que essa lide futura seja evitada. Isso não é obrigatório, mas é um objetivo de economia processual. Então, o João poderia aqui fazer uma intervenção de terceiros, provocando que a Maria venha para o processo. Ao fazer o pagamento, o juiz, já na mesma decisão, condena a Maria a reembolsar ao João aquilo que o João vai ter que pagar para o banco. A pergunta da questão é, para trazer para a ação os devedores solidários, ou seja, para trazer a Maria, quando o credor exige somente do João totalmente a dívida comum, o que for citado, o João deve utilizar-se do quê? Qual é o instituto para fazer para trazer a Maria para dentro do processo? Não há dúvidas, né, gente? Chamamento ao processo, é a hipótese. Lembre-se que assistência é uma modalidade voluntária. Então, a Maria que deveria querer entrar, não é o caso. Está dizendo quem está chamando é aquele que for citado. Então, quem for citado foi quem está dentro do processo. Desconsideração da personalidade jurídica é uma hipótese quando a gente quer trazer sócios de uma pessoa jurídica, ou quando você tem um réu pessoa natural e você pretende trazer a pessoa jurídica da qual essa pessoa natural é sócia. Não. Assistência, cortei a assistência porque ela é voluntária assim como a outra. Desculpa aqui que eu esqueci. Sobrou o quê? Denunciação da lide de chamamento. Eram as duas possíveis de você escolher, né? Só que assim, gente, essa palavra aqui mata a questão. A denunciação da lide não prevê a responsabilidade entre devedores solidários. Para você saber se a denunciação da lide é o chamamento ao processo, você deve observar a relação entre o João e a Maria, entre aquele que está dentro do processo e quem está de fora. Se essa relação é solidária, aqui ó, é necessariamente o chamamento ao processo. Eu vou fazer a leitura do artigo 130. Diz assim, do novo CPC, é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Número 3, especificamente, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Perfeita é a literalidade da questão. E com isso fica certa a alternativa C. É isso aí, pessoal. Você gostou? Muito bem. É uma excelente maneira de você estudar e aprimorar os seus conhecimentos quando você é testado, né? Avaliado sobre aquilo. Em breve, notícia aí para todos, em breve eu estou preparando um material totalmente digital, com cursos online, e assim que os cursos estiverem prontos, eu vou fazer o anúncio e vou mandar para você no e-mail que você registrou para assistir essa videoaula, para que você possa conhecer os materiais, e a gente vai ter várias aulas gravadas desse mesmo modelo com resolução de exercícios, que é uma maneira excelente de revisar conteúdo e também de se autoavaliar, né? Eu quero agradecer a sua participação, você ter assistido e estudado aqui comigo.
Quero convidar você a acessar nossa página no Facebook, se você estiver por lá. E até a próxima!